professor Peter e vamos à nossa aula de hoje, com exercícios das aplicações das leis de Newton, só que desta vez com atrito. Nós já tivemos uma aula anterior que foi exercícios sem atrito, agora todos com atrito. Mas antes de começarmos a aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá? Vamos ao primeiro exercício. Um corpo de peso igual a 200 newtons está em repouso sobre uma superfície horizontal em que os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem respectivamente 0,4 e 0,3. Calcule a intensidade da força paralela ao plano capaz de fazer o corpo, na letra A, entrar em movimento e na letra B, mover-se em movimento retilíneo uniforme, ou seja, MRU. Então, primeiro, o que seria essa diferença entre atrito estático e dinâmico? O atrito estático é aquele que o corpo está na iminência de realizar o movimento. Ele ainda está parado e pretende o movimento ser realizado. E o dinâmico ou cinético, não. O dinâmico ou cinético, o corpo já se encontra em movimento. Então, na letra A, o corpo ainda está parado. Então, eu vou usar o atrito estático. Então, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. E nesse caso, um corpo na superfície horizontal, eu tenho uma força-peso que é vertical para baixo, e contrário a esta força-peso, eu tenho uma força vertical para cima que a gente chama força normal de reação ao apoio, que é a força do apoio sobre o corpo. Essa força ela é igual à força-peso. Então, força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, que é 0,4, vezes a força normal, que seria a força-peso, que é 200. Então, 0,4 vezes 200, 80 newtons. Então, esta é a força na letra A. Na letra B, o corpo já se encontra em movimento. Então, vou utilizar o atrito dinâmico ou cinético. Então, força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. O coeficiente de atrito é 0,3. E a força normal é o peso, que vale 200. 0,3 vezes 200, 60 newtons. Então, na letra A, eu utilizei o atrito estático, porque o corpo estava na iminência de realizar o movimento, E na letra B ele já estava em movimento, então eu utilizei o atrito dinâmico. Próxima questão, do Enem. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, que é a polia composta ou associação de polias, é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para este aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos e que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade 10 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Temos a figura aí. Eu quero o número de polias móveis usadas nessa situação. Então, olha, vamos lá. Primeiro, imaginando que esse bloquinho aí seja o barco. Ele tem uma força vertical para baixo que chama força-peso. E tem uma força vertical para cima que se chama força normal de reação ao apoio. Tem a força F, que é a força, no caso do Arquimedes, puxando o barco. E tem um atrito, que seria a resistência devido à areia, do barco andar sobre a areia. Eu posso achar primeiro essa força-peso. Força-peso é massa vezes a gravidade. A massa é 3.000, a gravidade é 10, força-peso 30.000. A força-peso e a força normal são iguais. Elas têm sentidos opostos, mas mesma direção e mesmo módulo. O sistema está em equilíbrio. Então eu posso falar que a força-peso é igual à força normal. Força normal, 30.000 newtons. Tendo a força normal, posso encontrar a força de atrito. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. O coeficiente de atrito vale 0,8 e a força normal vale 30.000. Então 0,8 vezes 30.000, 24.000 newtons.
Então, esta é a força de atrito. Agora a gente volta lá no sistema de polias. Originalmente, quando a gente aprende no ensino médio, né, quando o professor passa a aula para vocês, ele coloca esse sisteminha aí básico. Tem um bloquinho, tem uma polia fixa, que é aquela lá em cima, né, uma força F aplicada no fio, que passa por essa polia fixa, e depois tem uma polia móvel. Essa polia móvel acaba dividindo a força aplicada. Então, para eu conseguir puxar esse bloquinho aí que tem a força peso, é necessário apenas que eu exerça uma força com valor metade dessa força do peso. Então, se eu exercer metade da minha força, eu consigo manter em equilíbrio, né, esse bloquinho com uma força peso, P. Quanto mais polias móveis eu for anexando ali, menos força eu vou ter que exercer. Então, por exemplo, se eu tivesse duas polias móveis ali, a força que eu teria que aplicar seria a quarta parte dessa força que eu tenho inicialmente, né, que seria igual à força peso, seria a quarta parte da força peso. E assim vai sucessivamente. Tudo isso é descrito pela seguinte fórmula: força é igual a força peso sobre 2N, onde N é o número de polias móveis. Então, para uma polia móvel, a força que eu teria que aplicar ali seria a metade da força peso. Para duas polias móveis, a força que eu teria que aplicar seria a quarta parte da força peso, e assim sucessivamente. Só que agora a gente tem que imaginar que o bloco não está na vertical, as polias não estão assim na vertical, elas estão na horizontal. Então é como se fosse esse desenho ali. Eu tenho a força puxando as polias, né, uma fixa e algumas móveis, e o barquinho. Eu vou puxar com uma força para a direita, segundo o desenho. Essa força vai fazer com que o barquinho vá para a esquerda. Então eu teria uma força contrária, que seria o atrito, para a direita. Eu posso, então, supor que esse atrito é como se fosse a força-peso do desenho original, de polias móveis e fixas. Então, eu vou substituir na fórmula a força-peso pela força de atrito, que seria a resistência. Então, a força, que é aplicada ali embaixo, é igual a força de atrito, sobre 2 elevado a N, onde N é o número de polias móveis. Multiplicando cruzado, eu tenho que a força de atrito é F vezes 2N. Só que para eu conseguir fazer com que o barco ande, a força aplicada ali tem que ser maior do que o atrito. Então eu posso falar que a força de atrito tem que ser menor do que esse membro, que tem a força vezes 2 elevado a N. Então o atrito tem que ser menor para conseguir fazer com que o barco ande. A força de atrito vale 24.000. A força F 400 vezes 2 elevado a N. Posso passar o 2 elevado a N para o primeiro membro. Então fica 2N maior do que 24.000 dividido por 400. Porque o 400 que estava acompanhando 2N passa dividindo 24.000. 24.000 dividido por 400, 60. Então 2 elevado a N tem que ser um número maior do que 60. Se eu colocasse N igual a 1, seria 2 maior do que 60, que não é real. Então eu vou colocando valores para o N até achar um valor maior do que 60. Se eu colocar 2 elevado a 5, seria 32. 32 é menor do que 60. Agora 2 elevado a 6 dá 64, que já é maior. Então, no caso, eu teria 6 polias móveis para eu conseguir realizar esse efeito. Alternativa B. Exercício mais complicado, né, do Enem. Próximo exercício. Um objeto cúbico maciço e homogêneo, de massa igual a 1.500 gramas, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a superfície é igual a 0,40. Uma força F horizontal à superfície é aplicada sobre o centro de massa desse objeto. Que gráfico melhor representa a intensidade da força de atrito estático F em função da intensidade da força aplicada? Considere as forças envolvidas em unidades do Sistema Internacional de Unidades, né, o SI. Então, se já é Sistema Internacional, aquela massa que está em 1.500 gramas, já posso passar para quilos, né? De gramas para quilos, eu divido por 1.000, eu teria 1,5 quilos. Então vamos lá, o sistema, né, está em repouso. Se está em repouso, a velocidade é zero e a aceleração também é zero. Então, utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa vezes zero, que é a aceleração. Logo, a força resultante vai ser igual a zero. Colocando no sistema com blocos, tem uma força puxando para a direita e uma força de atrito contrária. Então, a força resultante aí seria a força F menos a força de atrito.
Só que a resultante eu sei que é zero. Então, zero é igual a F menos FAT. Logo, a força F é igual a força FAT, ou seja, o F é igual a força de atrito. Agora, colocando o mesmo sistema de bloquinhos, só que com forças verticais, eu teria a força peso, que é vertical para baixo, e a força normal de reação apoio, que seria a força do apoio sobre o bloco, que é vertical para cima. Vou encontrar a força peso. Peso é massa vezes gravidade. A massa, como eu falei, é 1,5 kg. Gravidade 10. Tenho que a força peso vale 15 newtons. O peso é igual à força normal para o sistema em equilíbrio. Então, se o peso é 15, a força normal vale 15. Encontrando a força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal de reação ao apoio. Força de atrito é 0,4 vezes 15. 0,4 vezes 15, 6 newtons. Então, aplicando uma força de atrito de 6 newtons, eu teria uma força F de 6 newtons para que o sistema fique em repouso, em equilíbrio. Então, alternativa C, pelo gráfico. Uma força de 6 newtons, uma força de atrito de 6 newtons. Próximo exercício da PUC do Rio Grande do Sul. Sobre uma caixa de massa 120 kg, atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, com módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Então eu quero o μ, o coeficiente de atrito cinético, com o corpo em movimento. Então, tenho o sisteminha, uma força puxando para a direita, um atrito contrário. Utilizo a segunda lei de Newton. Física, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Qual que seria essa força resultante? Força F menos o atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Força F é 600. Então, 600 menos a força de atrito é igual a massa, que é 120, vezes a aceleração, que é 2. Então, menos força de atrito é igual a 240 menos 600. Menos força de atrito é igual a menos 360. Força de atrito é igual a 360 newtons. Agora eu vou encontrar a força peso. Peso é massa vezes a gravidade. Então, 120 vezes 10, 1.200 newtons. Tendo a força peso, eu tenho a força normal. Força peso é vertical para baixo, a normal vertical para cima. Então, força normal vale 1.200 newtons. Logo, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, 360 é igual a coeficiente de atrito vezes 1.200. μ é igual a 360 sobre 1.200. Coeficiente de atrito vale 0,3. Alternativa C. Próximo agora, da PUC de São Paulo. Dois corpos A e B de massas 3 kg e 2 kg estão ligados por uma corda de peso desprezível, que passa sem atrito pela polia C, como mostra a figura abaixo. Entre A e o apoio existe atrito de coeficiente 0,5. Gravidade vale 10 e o sistema é mantido inicialmente em repouso. Liberado o sistema após 2 segundos de movimento, a distância percorrida por A em metros é... Então eu quero a distância do A, que ele vai percorrer ali, em cima, né, na superfície, sendo que ali tem atrito. Então a primeira coisa é separar os blocos, o bloco A e o bloco B. Como estão ligados por um fio, eu tenho atração no fio, né? Então vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, no bloquinho A, eu tenho uma tração no fio e tenho uma força de atrito. O bloco vai para a direita, tem um atrito para a esquerda. Então, o resultante das forças é massa vezes aceleração. A resultante seria a tração, que puxa para a direita, menos o atrito, que puxa para a esquerda, que é igual a massa do A vezes a aceleração. E no bloquinho B, como o A vai para a direita, o B desce. Então, o peso do B menos a tração é massa de B vezes aceleração. Sentidos opostos, né, se subtrai. O peso do B menos tração é massa do B vezes aceleração. Vou pegar essas duas fórmulas encontradas e somar. Vai encontrar uma fórmula que possa encontrar a aceleração. Então, tração menos o atrito é igual a massa do A vezes o A, mais o peso do B menos a tração, que é igual a massa do B vezes o A. Então, fica tração menos o atrito, mais o peso do B menos a tração,
igual a massa do B vezes a aceleração, mais a massa do A vezes a aceleração. Estou somando o primeiro membro com o primeiro membro, o segundo membro com o segundo membro. Corto as trações, são iguais, mas tem valor, um é negativo, outro é positivo. Então ficou peso do B menos o atrito, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Vou encontrar agora as forças pesos, então, para voltar nessa fórmula depois. Então, o peso do A é a massa do A vezes a gravidade. Massa do A é 3, gravidade é 10. 3 vezes 10, 30 newtons. E o peso do B é massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 2, gravidade é 10. 2 vezes 10, 20 newtons. Tendo os pesos, posso encontrar agora a força de atrito no bloco A. Então, o peso do A é igual à força normal no A. Então, a força normal no A vale 30 newtons. Tendo a força normal no A, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a força normal. O coeficiente de atrito é 0,5, normal é 30. 0,5 vezes 30, 15 newtons. Não vou encontrar o atrito para o B, porque o B não tem força normal de reação apoio. Ele não tem apoio, ele está pendurado. Então o B ali não vai ter o atrito. E o atrito, o fio com a polia foi desprezado, de acordo com o enunciado, no exercício. Então, só encontramos o atrito ali do bloco A mesmo, está sobre a superfície. Volto à fórmula que eu tinha achado antes. Peso do B menos o atrito é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Peso do B é 20, o atrito é 15, então fica 20 menos 15, que é igual a 2, que é a massa do A, mais a massa do B, que é 3, vezes a aceleração. 5 é igual a 5 vezes o A, a aceleração é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, posso pegar a equação horária do espaço, da posição, para encontrar a distância que o A andou. Então, S é igual a SO mais VO vezes T, mais A vezes T ao quadrado, dividido por 2. O SO é 0, velocidade inicial é 0, tudo isso foi feito no tempo de 2 segundos, então T é 2. Mais 1 da aceleração, vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Tudo que está ao zero ali fica 0. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4, dividido por 2, 2 metros. Então, essa foi a distância que o bloco A andou. Ele andou 2 metros, alternativa C. Próximo exercício. Na situação indicada na figura, os fios têm massa desprezível e passam pelas polias sem atrito. O bloco B está sobre uma superfície rugosa, áspera, com coeficiente de atrito igual a 0,4. Adote gravidade 10 e determine a aceleração do conjunto, a tração no fio que liga A a B e a tração no fio que liga B a C. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aí, eu só vou ter atrito ali no bloco B, entre o bloco B e a superfície. O A e o C não tem atrito porque estão pendurados, não tem força normal. E o atrito com a polia ali é desprezado. Então, vou separar os bloquinhos e usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O bloco A vai puxar o bloco B, que vai puxar o bloco C. Então, o A desce. Então, é peso do A menos a tração 1, que é a tração que liga o bloco A ao bloco B, é igual a massa do A vezes a aceleração. No bloco B, ele vai para a esquerda. Então, a tração 1, que é a tração entre o bloco A e o B, menos o atrito, menos a tração 2, que é a tração que liga o bloco B ao bloco C, que é igual a massa do B vezes a aceleração. E no bloco C, como ele sobe, é a tração 2, que é a tração que liga o bloco B ao C, menos o peso do C, que é a massa do C, vezes a aceleração. Eu vou juntar essas três fórmulas, somar, para poder encontrar a aceleração. Uma fórmula para encontrar a aceleração do sistema. Então, o peso do A menos a tração 1 é igual a massa do A vezes o A, mais a tração 1 menos o atrito menos a tração 2, que é igual a massa do B vezes o A, mais a tração 2 menos o peso do C, que é igual a massa do C vezes o A. Vou somar primeiro membro com primeiro membro, segundo membro com segundo membro. Então, PA menos T1 mais T1 menos o atrito menos T2 mais T2 menos o peso do C, que é igual a massa do A vezes o A, mais a massa do B vezes o A, mais a massa do C vezes o A. Corto menos T1 com mais T1 e menos T2 com mais T2. Então, sobrou o peso do bloco A menos o atrito no bloco C menos o peso do bloco C, que é igual ao somatório das massas vezes a aceleração. Então, agora eu posso encontrar o peso de todos os três blocos. Peso é massa vezes a gravidade. Então, o peso do A é a massa do A vezes a gravidade.
Massa do A é 20, gravidade é 10, 20 vezes 10, 200 newtons. Peso do B é a massa do B vezes a gravidade. Massa do B é 10, gravidade é 10, 10 vezes 10, 100 newtons. Peso do C é a massa do C vezes a gravidade. Massa do C é 10, gravidade é 10, 10 vezes 10, 100 newtons. Então achei as três forças peso. Só que somente no B que eu vou ter atrito, então vou encontrar o atrito do B. Então peso do B ele é igual à força normal, que é a força de reação ao apoio. A força normal no corpo B é 100 newtons. Então força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Então o coeficiente de atrito é 0,4. A normal é 100. 100 vezes 0,4, 40 newtons. Então, agora volto naquela fórmula da aceleração. Então, o peso do A, que é 200, menos o atrito, que é 40, menos o peso do C, que é 100, é igual ao somatório das massas, né, que é 20 mais 10 mais 10, vezes a aceleração. Então, 200 menos 140, 60, que é igual a 40 vezes o A. Logo, a aceleração é 60 dividido por 40. 60 dividido por 40, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração do sistema. Tendo a aceleração do sistema, posso achar a tração no fio 1, que é o fio que liga o bloco A ao bloco B. Então, peso do A menos a tração 1 é igual a massa do A vezes a aceleração. Peso do A é 200, então fica 200 menos a tração 1, que é igual a massa do A, que é 20, vezes a aceleração, que é 1,5. Então, menos a tração 1 é igual a 20 vezes 1,5, que dá 30, menos 200. Menos a tração 1 é menos 170, menos com menos mais, tração 1, 170 newtons. E na letra C, eu quero a tração no fio que liga o bloco B ao bloco C. Então, T2 menos PC é igual a massa do C vezes a aceleração. T2 menos 100 é igual a massa do C, que é 10, vezes a aceleração, que é 1,5. 10 vezes 1,5 é 15. Então acaba ficando 15 mais 100. 15 mais 100, 115 newtons. Então a tração na letra B, que liga o bloco A ao bloco B, é 170 newtons. E na letra C, a tração que liga o bloco B ao bloco C é 115 newtons. Vamos mais um exercício agora. O bloco da figura, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo, num plano horizontal, sob a ação da força F, constante e horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a gravidade 10, o módulo da força F em newtons vale... Então eu quero a força F, né, o valor da força F. Foi dado o coeficiente de atrito, massa, velocidade e gravidade. Olha, então primeira coisa, fazendo um sisteminha ali. Tem uma força F puxando para a direita e um atrito contrário. Ele fala que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, eu tenho movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho movimento retilíneo uniforme, eu tenho velocidade constante, aceleração igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante vale zero. Que força resultante é massa vezes aceleração? Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, força resultante é igual a força que puxa, né, menos o atrito. Só que ela vale zero. Então, zero é igual a F menos o atrito. Eu tenho que a força F é igual a força de atrito. Só que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, eu posso falar que a força F é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Posso agora fazer esse mesmo sisteminha, só que com forças verticais. Com a força normal, que é vertical para cima, e a força peso, que é vertical para baixo. Sistema em equilíbrio, eu posso falar que a força normal é igual a força peso. Então, eu vou encontrar a força peso para ter a força normal. Peso é massa vezes a gravidade. Massa é 5, gravidade é 10, peso é 50 newtons. Se o peso é 50, a força normal é 50. Então, força é coeficiente de atrito vezes a força normal. Coeficiente de atrito é 0,20, normal 50, 0,20 vezes 50, 10 newtons. Alternativa D. Então, esses foram alguns exercícios, né, de aplicações das leis de Newton com atrito. Espero que tenham entendido. Quem não entendeu, volta lá e vê de novo essa videoaula. Quem gostou, dá um like lá nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.